Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Ainda falando um pouquinho sobre o Egito, o senhor deve ter conhecimento disso também, que existe uma série de filmes hollywoodianos, né, que apresentam os egípcios com pele clara e olhos azuis. E aí eu pergunto, o que estaria por trás desses bastidores? Seria alguma tentativa de apagamento da identidade, de identidades afrocentradas? Claramente, professor. Irmão Lazul, veja o seguinte, e eu ensino isso nos meus estudantes, quando nós falamos de arte. Uma das questões que eu comecei desmontando é, sobretudo, os filmes hollywoodianos em que mostram Imhotep, em que diabolizam Imhotep. E isso começou justamente em 1929, né? Quando começou a série A Múmia, O Retorno da Múmia, não é? Onde mostram aquela contradição de que Imhotep apaixonou-se por Ankh-Senamun, não é? E depois teve de matar o faraó, depois quer ressuscitar e vai combater contra... depois vem alguém que representa Osíris e o mata, e nesse confronto tem o rei escorpião. Há muita confusão ali. Primeiro, Imhotep veio no tempo do faraó ou do fari Djoser, porque Imhotep é o construtor da primeira Merkut, a Merkut Saqqara, ou a pirâmide de Saqqara. E Ankh-Senamun foi filha do faraó ou do fari Akhenaton, ou Akhenaton. E Akhenaton, ele vivia na 18ª dinastia. Então Ankh-Senamun vivia na 18ª dinastia. Tanto que Ankh-Senamun depois casou-se com o general Horemheb, porque Horemheb ou Eru-Em-Ab, ele tinha, portanto, que para poder, porque todo o sistema de poder em África era consagrado por um casamento, vamos dizer, ele era selado por um casamento consagrado. Você, para ser rei, tinha que casar com as detentoras do trono. As detentoras do trono eram as filhas do antigo rei. Então, já começa ali o problema. O rei escorpião, que era o Terra-Neter, surgiu no período pré-dinástico. Era impossível o Terra-Neter se encontrar com Imhotep. E Osíris nunca iria lutar e matar Imhotep, nem o rei Terra-Neter, porque Osíris viveu muito antes do período protodinástico. Foi no período divino, em que os Néter viviam entre nós, tal qual os orixá viviam entre nós, ou os Inquisi viviam entre nós. Veja aqui, a nossa história africana mais profunda diz que Osar, ou Osíris, ele viveu há 35 mil anos antes de Jesus Cristo. Mais ou menos, ou muito mais. Uau! Ok? Então, a questão é, primeiro, esses filmes hollywoodianos, ao representar essas histórias sobre o Egito, sobretudo o filme Imhotep, O Regresso à Múmia, querem primeiro diabolizar o primeiro multigênio da humanidade. Porque Imhotep foi o primeiro multigênio da humanidade. Ele foi médico, pai da medicina, pai da arquitetura, pai da astronomia, pai da administração pública, pai do sistema jurídico, pai da carpintaria, foi ele que inventou o mosaico, não é? Foi ele que inventou as primeiras lâmpadas, ok? Para gerar eletricidade, que ele aprendeu a gerar eletricidade eletrostática. Só assim é que a gente pode compreender como é que eles conseguiram pintar lá abaixo, não é? Então, e esse homem foi quem? E há representações de Imhotep até hoje. Um homem preto, humilde,
que andava sempre descalço. E nota, Imhotep, depois de falecer, ele foi canonizado. Vou usar esse termo, não é? Foi canonizado, ou melhor, foi divinizado pelo próprio faraó, com o título de Imhotep Keru Secheta. Ou seja, Imhotep foi o primeiro indivíduo que teve atrás do seu nome o termo Cristo. De Keru Secheta quer dizer o guardião da luz eterna, ou ainda quer dizer aquele que guarda os mistérios. Ele teria sido um E havia iniciado. templos de Imhotep em que ele era adorado. Imhotep foi um super iniciado. Aliás, Imhotep foi também sumo sacerdote. Imhotep foi primeiro-ministro. Imhotep era o segundo juiz de todo o Kemet depois do faraó. Então, se esse homem foi preto, se ele torna Leonardo da Vinci numa gota, dentro da gota do oceano, então você tem que diabolizar, tem que se investir dinheiro. É aquilo que o professor Umar Johnson chama de propaganda. Então esses filmes aqui são filmes de propaganda. Sobretudo quando Napoleão Bonaparte faz a sua primeira viagem para o Egito, nota as riquezas que estavam lá, e quando faz a segunda viagem, nós temos um livro interessante que também está aí, algures, acho que emprestamos a alguém, com o título A Descrição do Egito. E qualquer pessoa pode baixar esse livro no seu computador. Napoleão Bonaparte, quando foi fazer a guerra, não é, no Egito, não foi à procura de ouro, não foi à procura de diamante, não foi à procura de nada. Ele foi à busca do conhecimento. E ele levou com seus soldados uma companhia de cientistas. Foram 163 cientistas para copiar absolutamente tudo. Porque Napoleão Bonaparte se apercebeu que Alexandre o Grande fez a mesma coisa sob orientação de Aristóteles. Aristóteles, que era o chefe, não é, do sistema de inteligência e contra-inteligência grego, orientou seu discípulo Alexandre o Grande a ir buscar e montar um centro de tradução, primeiro recolher todo tipo de conhecimento que estava no Egito e depois montar um centro de tradução lá. Daí a Biblioteca da Alexandria, e a partir dali é que surge a cultura helênica. Cultura helênica não surge do cruzamento das tradições hindus e a tradição grega, não. É, primeiramente, do Egito, toda a cultura egípcia, a cultura macedônia grega e só depois a cultura hindu. Porque Alexandre o Grande só vai para a Índia depois de passar no Egito, onde deixa todo aquele sistema para recolher informação. E os romanos, se apercebendo disso, depois portanto, terem tomado conta da Europa, vão para Alexandria, copiam absolutamente tudo, e para não permitir que mais ninguém tivesse acesso a esse conhecimento, botam fogo na Biblioteca da Alexandria. Tão simples assim. Ninguém sabe quem queimou a Biblioteca da Alexandria. Nós, os africanos, soubemos que nossos antepassados nos transmitem isso de várias formas. Então, Napoleão Bonaparte, ele chegou no Egito e levou 163 cientistas, entre os quais Vivien Denon, que foi um grande desenhador francês, e também o Champollion, e também o Conde de Volney. E o Conde de Volney, quando olhou para Sechep-Ankh, o que eles chamaram de esfinge, esfinge quer dizer imagem enigmática, porque eles não sabiam decifrar a esfinge, mas nós chamávamos Sechep-Ankh, que quer dizer a imagem viva, mas Sechep vem de Sech, e Sech está ligado a Sechat. Sechat é a néter da sabedoria. É da palavra Sechat, que vem a palavra filosofia.
a palavra filosofia não é grega, ela é egípcia, é quemética, porque Sechat era conhecida como Sefket ou Sefeket, de onde vem a palavra Sufi. Sufi, de onde vem a palavra Sofia. É tudo egípcio, é tudo quemético. Ok? Só a palavra filo é que é de origem grega, mas o fundamental ali é quemético. Então, Sechat é aquela que é a guardiã do conhecimento. E quando o Volney olhou para aquela escultura, uma imagem de uma cabeça humana sobre o corpo de um leão, estamos a falar de quê? Surrealismo. Porque a corrente surrealista foi criada por Salvador Dalí. Balelas. Desculpa, esquecem isso. Tudo eles copiam aqui. Então, puro surrealismo, não é? Então, ele vê aquilo e vê a face daquela mulher e vê uma face de uma mulher africana. E ele diz assim: aqueles a quem nós voltamos à escravidão, a mais pura escravidão, a esses povos negros, nós devemos toda a nossa civilização, toda a nossa ciência e até a possibilidade de articular uma língua falada, como é a nossa agora. Quando Napoleão lhe veio a falar aquilo, Napoleão ficou terrificado e proibiu que ele voltasse a falar aquilo. E disse: olha, você é o mais sincero aqui, mas não pode voltar a falar isso. Então, a partir dali, a França vai descobrir e a Europa vai descobrir quando Napoleão Bonaparte sai com aqueles cientistas do Egito que ficaram lá durante 2 anos copiando tudo, e foi com o objetivo, quando Napoleão Bonaparte vai para o Egito, o objetivo fundamental foi esse, não é? Não permitir que os ingleses chegassem primeiro, porque os donos do mundo naquela altura eram, primeiro, a Inglaterra, a França e a Alemanha. Ok? Ok. Então, o Napoleão Bonaparte não quis que eles chegassem e tomassem conta daquele conhecimento. Por isso é que os ingleses, depois dos franceses saíram, tiveram que derrotar Napoleão, não é? E depois de derrotar Napoleão, só assim é que vão para o Egito e lá ficam até hoje, não é? Porque você, se for para o Egito, você vai encontrar os ingleses lá, os franceses lá, os alemães lá, os húngaros lá, todo mundo está lá. Sabe que cada túmulo dos nossos antepassados, no chamado Vale dos Reis, é controlado por um país. Nossa. Infelizmente, nenhum país africano controla. Por quê? Porque nossos antepassados deixaram lá tudo escrito. Então, houve toda a necessidade de diabolizar o Egito através desses filmes. Por quê? Porque é uma forma de criar e influenciar a opinião pública. Se nós lermos o livro de Gabriel Tarde, que é um sociólogo francês, com o título La Foule et le Peuple, ou A Multidão e o Povo, nós vamos ver como é que esse sociólogo ensina, não é? E foi um livro que foi escrito um bocadinho depois de Napoleão, ensina como influenciar a opinião pública. E toda a mídia internacional até hoje, por causa do crime da escravatura, por causa do holocausto, de Mafa, que tem com os africanos, eles vão diabolizando tudo, absolutamente, que é da cultura africana. E uma das formas de afastar o africano de África é, primeiro, criando a pseudociência chamada egiptologia, porque é uma pseudociência, com todo o racismo lá dentro, para que eles controlassem o maior centro, não é? Porque na antropologia, nós que estudamos antropologia sabemos que eles próprios é que disseram isso, sobretudo William Perry e Elliot Smith, criaram
os conceitos de centro cultural, área cultural, traços culturais, princípios culturais. E foram eles mesmos, Elliot Smith, que disse que provavelmente tudo, absolutamente tudo, começou num só lugar, em África, e provavelmente o Egito, e com um só homem. Eles não erraram. Foi no Egito que tudo começou, que foi a primeira civilização cosmopolita do mundo. Segundo, um só homem depois tomou as rédeas para transmitir esse conhecimento a toda a humanidade, que se chamou Imhotep. Agora, eu tenho escravidão de um lado, eu escravizei esses pretos que me deram tudo, que me ensinaram a matemática 25 mil anos antes de Jesus Cristo, com osso de Xangô. Te apresentar uma das ferramentas matemáticas mais antigas do mundo. O osso de Xangô, ele é datado de cerca de 18 a 20 mil anos antes de Cristo e ele é feito do osso de um babuíno. Além disso, ele possui várias marcações no seu corpo. Aqui na extremidade a gente tem uma ponta afiada feita de quartzo. Olhando bem de pertinho, os cientistas perceberam que tinha uma lógica nos riscos encontrados no osso de Xangô, como por exemplo na coluna do meio, onde a quantidade de risco no começo era 3 e depois dobrava para 6, ou seja, 3 vezes 2 na verdade. Depois a gente tinha 4 risquinhos e depois tinha 8, ou seja, 4 vezes 2, 8. Depois a gente tinha 10 risquinhos e depois 5. Ué, 10 dividido por 2 dá 5. Então existe uma lógica de multiplicação e divisão por 2 desse osso de Xangô. Existem várias teorias para a utilização do osso de Xangô. Uma delas é que ele era utilizado para fazer operações matemáticas simples do dia a dia. Outra é que eles eram utilizados por mulheres para poder fazer o controle do seu ciclo menstrual. Muito bem. Portanto, é só ver a questão de que como é que nós somos nós que vamos civilizar aquela terra chamada de Brasil, não é? E nós vamos combinar, vamos levar ali o nosso sistema de espiritualidade através da mediunidade, mas Portugal vai descobrir isso. Porque é importante dizer o seguinte aqui: não existe nada que se faz nesse planeta sem espiritualidade, sem um lado espiritual. A colonização, a escravatura foi uma empresa espiritual, não é? Em que se aplicou várias técnicas de espiritualidade para dominar o nosso povo, não é? Então, o Ocidente sabia que nós iríamos dominar, e conforme nós dominamos, aquela terra. A América toda é dominada por nós. A música é nossa, a arte é nossa, a cultura é nossa, a gastronomia é nossa, não é? Mesmo até economicamente, só para lhe dizer que o que se chama hoje de caixa, não é? Há um banco aí chamado de banco, Caixa Econômica Federal, qualquer coisa aí no Brasil. A Caixa Econômica Federal, a primeira, foi criada por pretos. Sim. E essa Caixa Econômica é que permitia os pretos se organizarem, comprarem as liberdades uns dos outros. A Caixa Econômica e Monte de Socorro era um banco voltado para atender as pessoas mais simples, as camadas mais baixas. E a partir de janeiro de 1861, então, foi criado esse banco. A partir da década de 1870, o banco acabou se expandindo e indo para outras regiões do Império do Brasil. Foi ainda durante o Império do Brasil que surgiu uma história muito interessante. A Caixa permitiu que alguns escravizados depositassem ali numa caderneta de poupança algum dinheirinho que eles ganhavam, ou com venda de doces, com venda de frutas, ou com alguns serviços. Eles poupavam e com esse dinheiro eles acabavam comprando as suas alforrias. O que muitas pessoas não se dão conta é que naquela época o escravizado não tinha personalidade jurídica e, portanto, ele não poderia abrir essa conta. Mas a Caixa permitia que isso acontecesse, inclusive tem lá no site dela várias cadernetas, vários documentos mostrando que isso acontecia. E o Dom Pedro ficou assustado com isso e apropriou-se disso. A Caixa Econômica. Veja que o Dom Pedro deixou. O Dom Pedro apropriou-se dessa Caixa Econômica. Veja que o Dom Pedro deixou foi para Portugal, não é? Ou o pai do Dom Pedro, qualquer coisa. É o Dom Pedro, não é? Dom Pedro I. Exato. Dom Pedro I
deixa no Brasil o ouro que ele tirou de Angola e outros lugares no Brasil, para o seu filho, mas o que ele leva para Portugal? Para reconstruir Portugal? Todo o dinheiro que ele encontrou da Caixa Econômica. Olha, Por que não se fala disso? ninguém fala disso, professor. O professor José do Carmo fala disso. Acho que eu preciso. Está se descobrindo muitas coisas. E nós estamos conversando muitas coisas. Estamos falando de muitas coisas. Sim. Ok? O que vai acontecer? Como tudo foi baseado e era controlado no plano da espiritualidade, quando as egrégoras do Ocidente deram conta que nossas mães tinham tomado, porque a África é naturalmente matrilinear. A África é matriarcado. A Europa é patriarcado. Por isso é que os quilombo, que são uma instituição masculina, uma instituição militar, caíram. As mulheres voltaram a tomar o poder ali no Brasil, criando o quê? Criando aquilo que se chama de terreiros. E passou a ter as mamanquice, as yalorissá, as mambo vudum, para restituir a nossa dignidade, porque nós restituímos a nossa dignidade através da mãe. Os ocidentais deram conta e vieram com um sistema espírita preparado do Ocidente. E você vai ver migrando para o Brasil vários portugueses dentro da mediunidade que vão fundar o Centro Espírita Redentor, porque o Nascimento Cotas, não é? Luís de Matos e todos eles eram portugueses que migraram para o Brasil. Por que não desenvolveram o espiritismo como se desenvolveu na América, lá na Europa, e foram desenvolver justamente na América? É justamente para mais uma vez fazer um apagamento da nossa espiritualidade. E quem vai dar o tiro de misericórdia da nossa espiritualidade nas Américas? São esses centros espíritas, como por exemplo Nascimento Cotas, sobretudo Luís de Matos, que disse que a nossa espiritualidade, nosso mediunidade era uma mediunidade primitiva, de espíritos baixos e etc. Que era macumba, quando na verdade macumba é um instrumento musical, nem sequer é uma prática ritual. Uhum. Exatamente. Nós aqui chamamos de canza. Canza. Ok? De canza, sim. De canza. De canza. De canza. De canza. Exatamente. Certo. De canza. Então, é para lhe dizer o quê? Que, de facto, essa colonização foi desenhada para que os pretos nunca mais se unissem. Porque o preto que vem do Brasil, e o preto que se chama Lazur, e o preto que se chama Felipe Vidal, vão se encontrar num canto e um vai se ver como angolano e o outro vai se ver como brasileiro. Vão falar português, não é? E vão se venerar através de quem? Através de uma cultura fictícia. Isso é que é colonização. E nós temos que quebrar isso, irmão Lazur. Com todas as forças. É nosso dever quebrar isso. Sim. Totalmente. Porque o chinês que aplica a teoria da colmeia, a teoria da colmeia é uma forma de desenvolvimento militar. Ou seja, Sun Tzu ensinava que ele estudava muito os animais, não é? E os insectos, e via que quando uma colmeia está extremamente cheia e nasce mais uma ou duas rainhas, tem que sair aquela rainha para um outro lugar e fundar uma outra colmeia. Mas quando a primeira colmeia for atacada, a segunda colmeia automaticamente ataca quem for atacar a primeira colmeia. E a China faz isso. A China está expandindo a sua população para várias partes do mundo. E o europeu foi o primeiro a fazer isso. Criou colmeias. Criou colmeia na América do Sul, que se chama hoje Brasil, Peru, Argentina, Estados Unidos da América. E não saiu daí, deixou ali a sua população. E veja, quando há um problema, não é? Lá na Europa,
toda a colmeia se junta. Vê o caso da Ucrânia. Agora que o Trump está um bocado, como ele está a dizer que está doido, mas parece que está consciente, deixou de apoiar a Ucrânia, a colmeia lá na Europa está um bocado tonta, né? Então, o chinês também faz isso. O Chinatown que o chinês cria em cada localidade já não volta para a China, mas a China abastece com tudo, com dinheiro, com negócio. Inclusive aí em A cultura sul-africano já tem feito muita coisa. Exatamente. Então, nós os africanos, quando o Kwame Nkrumah funda, o presidente nosso ancestral, o Yasef Kwame Nkrumah, cria o ACC, e o BAA, através do BAA, que é o Bureau of African Affairs, que é o Gabinete dos Assuntos Africanos, ele cria uma estratégia de nós os africanos nos apoiarmos, a África global e a África local, termos um apoio mútuo. Porque é assim, irmão Lazur. Há livros que contam, que falam, não vamos dizer qual é o título desse livro, mas foi escrito por um coronel da Polícia Militar brasileira. Sério, mesmo? Nós tivemos acesso a esse documento. Ai, ai, ai. Sim, um antigo tenente-coronel da Polícia Militar brasileira nos anos 70 explicou qual era o plano da eliminação dos pretos aí no Brasil. Foi escrito numa época de ditadura no Brasil. Exatamente. Porque o juiz Rui Clinton, um dos meus mestres, com quem aprendi direito profundamente, ele dizia que para o preto nas Américas só restava 3 coisas: integração, divisão separada, apartheid, pretos aqui e brancos ali, ou então eliminação física. E é o que se faz até hoje no Brasil. Sim. Nos Estados Unidos, não é? E em outros países. Dizem que até em Cuba Fidel fez isso. O professor Carlos Mouré fugiu de Cuba porque denunciou isso. Denunciou o que se fazia com os pretos, o que a Revolução Cubana fez com os pretos. Professor Carlos Mouré. Ok? Então, veja que todo preto que está no Brasil, que tem muito dinheiro ou em outro sítio, ele é obrigado a casar com uma branca. Normalmente é assim. Isso se chama integração. Ou miscigenação, aqueles que não como podem se ser diz aqui, integrados. né? Miscigenação não é que é a política integrativa. Vimos isso com Pelé e com muitos outros. Isso é propositado. Não é? Depois, quando não se consegue e não vão conseguir, como receberam as terras do nosso povo, então, divisão separada. O preto vai viver sempre na periferia, não é? Que vocês chamam de... ali no cantão, que vocês chamam de favela, Uhum. não é? Comunidades. E a classe alta ali. Exatamente. E depois temos a eliminação física, que é a morte de muitos jovens. Por exemplo, uma das mortes que mais me chocou foi a morte do Evaldo. Eu fiz um texto muito grande no Facebook quando o Evaldo foi morto no Rio de Janeiro. Penso que foi no Rio de Janeiro que ele foi morto com 80 tiros. Foi uma coisa absurda. Coisa absurda. Uma outra morte que chocou o Brasil foi do Moise. Cabangala. Cabangala. Cabanguela. Isso. Exatamente. Acho que era congolês também. Exatamente. Ah. Congolês, não é? Isso. A outra morte que me chocou foi a morte da nossa irmã que penso que foi deputada ou vereadora, a Vereadora do Rio. A Exatamente. Marielle Franco. Marielle Franco, não é? Sim. Então, enquanto nós aqui não reclamarmos sobre vocês, isso não vai parar. Isso é nosso dever, irmão Lazur. Isso, eu sei que corro muitos riscos um dia viajando para o Brasil, mas eu tenho que falar isso, porque é o meu povo que está lá. Se morrer aqui
um norte-americano branco, um brasileiro branco, toda a comunidade branca lá fala. Mas se morrer um preto brasileiro aqui, vão dizer mais um preto que morreu. Então, nós temos que ver isso com os olhos de ver. E mais, a maior parte da população presidiária no Brasil é preta. Por quê? Faz parte de um A gente projeto. tem que se perguntar. É isso. Então, a colonização é tudo isso, irmão. Então, as mesmas instituições que tem no Brasil, as mesmas instituições racistas e coloniais que tem no Brasil, são as mesmas instituições que tem aqui em África, e particularmente em Angola. São as mesmas que foram deixadas. E é por isso que o Brasil racista se preocupou em criar a CPLP, não é? Porque foi um projeto de Portugal, mas quem materializou foram os brasileiros, não é? CPLP. Com esse objetivo de se criar países que falam português, Aham. com o objetivo de se fomentar a cultura portuguesa. Porque quando se cria a CPLP, não é? Se cria também os PALOP. CPLP é a comunidade dos países de língua portuguesa e os PALOP são os países africanos de língua portuguesa. Se nós todos formos unidos através de uma língua, e é a língua a base da cultura, é a língua que te dá as outras duas identidades, porque a identidade psicológica e a identidade histórica você recebe a partir da identidade linguística, como dizia Cheikh Anta Diop. Se nós vamos venerar essa língua portuguesa, estamos a venerar a colonização. Nós não somos obrigados a falar português. Não somos obrigados a termos esses nomes. Não. Sobretudo quando Portugal veio aqui nos violentar e violentou o povo de lá. E veja que o preto, quando chegou no Brasil, não violentou o índio. O Muito preto pelo se contrário. ligou com o índio. Sim. Espiritualmente, sobretudo. Sobretudo espiritualmente. Porque os caboclos são quem? São entidades espirituais índias que entram através da nossa egrégora. Veja quão bonito isso é. Mandu quara yandere oma emawe oje o yanderu tenonde yandere oma emawe oje o nyamandu quara yandere oma emawe oje o Puisona ficha uyu, mostra nyanifa. Elkna leva lubu, puisona ficha uyu, mostra nyanifa. Elkna leva lubu. yanderu tenonde yandere oma emawe oje o nyamandu para yandere oma emawe Puisona ficha uyu, mostra nyanifa. Elkna leva lubu, oma emawe oje o mostra nyanifa. yanderu tenonde yandere oma emawe Puisona ficha uyu, yamandu mostra nyanifa. Elkna oma leva emawe lubu, oje o mostra nyanifa. oma emawe Elkna oje leva lubu, puisona ficha uyu, mostra nyanifa. Elkna leva lubu. Eu fiquei sabendo sobre sua escola de iniciação e sobre as burocracias enfrentadas para a efetivação dessa entidade. Que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito bem. Muito obrigado por tocar nesse assunto. Realmente, desde pequeno, desde os 10 anos que eu tive um contato muito profundo com vários tipos de espiritualidade, não é? Desde as africanas, as orientais e as ocidentais. E praticamente fui educado nesses tipos de sistemas, mas nunca dentro de um sistema religioso, nunca, não é? Porque eu não sou batizado em nenhuma igreja, em nenhuma religião, não é?
Portanto, chegou um momento em que eu estava me inquietando, não é? Com a nossa própria dinâmica africana. E aos 16 anos eu encontrei o meu primeiro mentor físico, que é o nosso ancestral Mbembela Ndwandidi Quintino Ampa, que quando no período colonial ele foi registrado, os portugueses escreveram Bambele Henrique Tinapá, não é? Sempre estragando a nossa coisa. Exato. E portanto, quando comecei a aprender com ele, e mais profundamente, e ele como estudou muito sobre a nossa história oral, nossas tradições orais locais, estudou também muito nos sistemas de espiritualidade oriental que estava em voga na altura quando ele vivia no Congo Democrático, alguns sistemas de espiritualidade também ocidental, porque muitas coisas nossas, e dizia o mestre Tinapá, muitas coisas nossas africanas estavam escondidas lá, nesses lugares deles, não é? E é nossa obrigação nós irmos buscar, como orienta também uma das minhas mestras espirituais, a mestre Úrsula Machek Van Ran, a minha mestra de yoga kemético. Portanto, fui aprendendo com o mestre, e ele dizia, olha, espiritualmente como fisicamente, África é berço da humanidade, e nós temos que ter nossos próprios canais de comunicar com nossos ancestrais. Então nós fomos, estabeleceu-se uma cerimônia que nós fazíamos todos os dias 9 de cada mês, não é? Na casa do meu mestre, que era uma cerimônia ancestral. Era uma cerimônia para venerar os nossos antepassados, para pedir proteção, e não só os daqui, mas todos os antepassados de África no mundo. Por quê? E veja, só vou abrir um pequeno parênteses. É que houve muitos técnicos da GAMEC. A GAMEC é o projeto, é o Gabinete do Aproveitamento do Médio Kwanza. Era uma empresa mista, angolana-brasileira, quando vieram fazer aqui a barragem. E nesse projeto GAMEC vieram muitos pretos brasileiros e alguns brancos brasileiros com a missão espiritual de vir aprender Quimbundo, Kikongo, Chokwe, porque lá nos terreiros nossos antepassados, quando desciam, falavam nas nossas línguas. Olha só. E muitos desses se encontraram com o mestre Tinapá, porque o mestre Tinapá era um auto-iniciado e ele identificava quem vinha fazer um trabalho bom para nós ou não, e ele se encontrou com muitos desses médiuns. E eles disseram, não, mais velho, tenha calma conosco, nós viemos com uma missão de aprender Quimbundo, aprender Kikongo, aprender Chokwe, porque nossos antepassados, quando descem lá, falam a nossa língua. Não falam em português, nós já não soubemos falar a nossa própria língua. Mas aí nós estamos falando de quê? De anos 1960, 1970? 80. 80, nos anos 80. Certo. Então, depois de ter recebido toda essa experiência, o meu mestre depois transitou, foi para o plano espiritual, não é? E vamos assim dizer que fiquei um bocadinho, vamos dizer, sozinho, não é? Embora tínhamos outros irmãos. Portanto, a partir dali, nós fomos fazendo outras investigações, já tínhamos entrado para a universidade, etc. Mais tarde nós nos encontramos com a missão de ir buscar outra parte da nossa espiritualidade através do Egito Antigo. Então eu vou para o Kemet, não é? Faço lá a formação espiritual que fiz com a mestre Úrsula, e ao sair de lá, ela me disse assim: você tem muito conhecimento sobre nós. Tem que fazer alguma coisa com esse conhecimento. Para nós, não é?
a mestre Úrsula é sul-africana. E eu fiquei assim, o que eu vou fazer com tudo isso que recebi dos meus vários mestres? Eu saí de lá em 2016, a partir de 2017 começo a preparar o grupo para trabalhar comigo, e em 2018 vem a inspiração para criar a Ankyo, Angola Kemet Yoga, não é? Aonde eu agrego todo o conhecimento que eu recebi e, sobretudo, a herança que eu recebi do mestre Tinapá, que é a escola do magnetismo, não é? Conhecemos um grupo de pessoas que praticam a yoga kemética. Esse estilo de vida alinha corpo e mente e tem suas raízes na África. Para sabermos mais sobre o assunto, conversamos com o instrutor Felipe Vidal e seus alunos, que além da busca pela harmonia espiritual, também praticam vegetarianismo e veganismo. Equilíbrio físico e emocional é o que este grupo de pessoas procura. A prática do yoga chega suavemente na sociedade angolana. Há 3 anos foi implementado a Ankyo, Associação Angolana de Kemetic Yoga, que tem a intenção de incentivar a prática e o resgate da espiritualidade africana. Vamos buscar a milenar sabedoria kemética, vamos juntar a isso a prática dos nossos cultos ancestrais, que nós chamamos aqui Kisinsi, que também são os Ori, não é? Os orixás na Nigéria e parte da Nigéria lá no Brasil. É importante recordar que o yoga é de origem africana. O yoga é de origem africana, ele surgiu na Etiópia e no Egito, sobretudo. É no Egito antigo, no Kemet, onde surge o yoga pela primeira vez. O yoga tem a ver com alimentação em todos os aspectos, porque o Smatau ou yoga, ele resumidamente toca o espírito, a mente e o corpo. Aquilo que você come é aquilo que você é. Alimento é energia. Se você, não adianta você ter uma perspectiva de vida espiritual elevada se você se alimenta fisicamente tanto de comida ou bebida de algo que, entre aspas, é impuro ou algo que tem uma energia muito densa. A Escola de Astrologia e Parapsicologia de Luanda, que foi fundada pelo mestre Tinapá, que era também chamado aqui entre nós de Movimento Kalunga. Então introduzimos isso, criamos tudo com documentação e saímos em Diário da República no ano de 2019. Em novembro do ano 2019, penso que no dia 24. O recado final que é dado pelo Ministério da Justiça, não é? Uhum. E aí começaram as artimanhas administrativas, porque aquilo é simplesmente um documento administrativo. Praticamente nós tínhamos tudo feito, o espaço alugado, onde investimos mais de 10 milhões de kwanzas, não é? Muito dinheiro, mas a Covid não ajudou nesse processo, porque a Covid veio em 2020, não é? Mas também depois da Covid, o Ministério da Justiça disse que nós tínhamos que mudar os nossos estatutos, primeiro retirando toda aquela parte dos nossos estatutos que falava do panafricanismo. Nós dissemos, olha, acho que vocês estão equivocados, porque Angola assina a Carta do Renascimento Africano, está aqui, Angola ratifica a Carta do direito dos povos africanos, e Angola é um Estado panafricanista. Não, desculpa, nós parece que vimos mal, não é isso, mas vem a próxima semana. E lá nós fomos, disseram, olha, agora vocês têm que retificar o vosso estatuto aqui na parte da propriedade, vocês não podem ter propriedade. Como assim? Nós dissemos, como assim? Se nós somos uma associação, não é? E a lei das associações diz que nós podemos ter propriedade, sim. Não é? Não, vocês são uma associação para fazer arrecadação ilícita de dinheiro. Surreal. E ali nós começamos. Surreal, gente. E ali a gente começou a luta,
escrevemos para o próprio Ministro da Justiça, escrevemos para o atual chefe da Casa Civil, escrevemos para o Procurador-Geral da República, para a Provedoria de Justiça, e veja que na Procuradoria-Geral da República, na Provedoria de Justiça, o nosso documento perdeu. Bem assim. Gente, e vocês não tinham nenhuma cópia desse documento? Tínhamos, e quando fomos para lá disseram, não, esse documento não existe, nunca entrou para aqui. E nós dissemos, e esse número, quem colocou? Então, a última carta que a gente escreveu foi para o IGAI, não é? Que é uma instituição que, portanto, fala ela inspeciona o próprio Estado, não é? Chamaram-nos uma vez e tentaram resolver, mas depois ficou tudo assim. Bom, então, o que acontece? Durante um tempo, nós ficamos com a impossibilidade de realmente nós resolvermos o espaço depois das benfeitorias que nós fizemos, e hoje nós estamos sem espaço, estamos novamente em fase de reorganização interna, de criarmos, de termos dinheiro novamente, para termos um espaço, porque aqui, infelizmente, os terrenos são caros, não é? Porque desde que se criou essa lei de que as terras são do Estado, e são as tais incongruências, os povos africanos, nunca as terras foram do Estado, as terras foram sempre das famílias e das organizações profissionais, não é? Mas como adotamos o sistema republicano, não é? Estamos nessa confusão. Então, nós hoje estamos numa fase de reorganização, temos feito as nossas atividades de forma esporádica e em dezembro do ano passado nós voltamos a fazer as nossas atividades ligados com outros grupos, né? Fizemos o primeiro festival da ancestralidade em Angola. Então, a questão da burocracia que existe até hoje é essa. O Ministério da Justiça não nos responde, não nos diz nada, mas um certo passarinho verde falou conosco do que estava se passando lá dentro, e a gente resolveu olharmos e observarmos, né? Observarmos porque até como um movimento ligado à oposição política, a nossa associação foi tomada. Um passarinho que ouviu lá dentro, e também algumas certas religiões disseram, olha, isso é um perigo, não pode passar, se passar vai haver isso e aquilo. Mas Nzambi, nós somos africanos, não é? E nós só somos uma instituição que quer fazer a vida africana, não é? Mas, como dizia o próprio Kwame Nkrumah, dizia Cheikh Anta Diop, dizia até o próprio, de certa forma também, o próprio José Eduardo dos Santos acabou por dizer isso, mas em outras palavras, não é? Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop dizia que nós não precisamos de pedir autorização a ninguém para sermos africanos em África. E José Eduardo dos Santos dizia assim, que jovens angolanos, Angola é vossa, Angola está nas vossas mãos. Então, e Frantz Fanon dizia que cada geração tem uma missão a cumprir. Cabe a ela cumprir, descobrir e cumprir, ou descobrir e atrair. E o nosso objetivo é cumprir a nossa missão. De termos esses sistemas de pensamento, trazermos os nossos sistemas de iniciação. Claro que já não vai ser da mesma forma, porque o tempo não é o mesmo. Mas claro que muita riqueza nova nós temos a oferecer e muita coisa antiga nós temos a desbravar. Mas vamos continuar, não vamos desistir por causa disso, nós não desistimos de maneira alguma, não é? Mas é só para dizer a quem vai nos ouvir, a quem está nos ouvindo, que nós não somos uma organização que está querer fazer algum enriquecimento ilícito, não é? E depois, é tão triste que africanos aqui dentro deixam a maçonaria entrar, deixam o rosacrucianismo entrar,
deixam a Maicari entrar, deixam a Messiânica entrar, deixam a Otto entrar, A Universal não vossas entrar também. e vocês não permitem que uma entidade mística, espiritual, vossa, criada por um vosso filho, entrar aqui. Vocês estão a cometer um crime grave contra a nossa própria ancestralidade. Não sei onde é que vocês pensam que vão depois de falecer. Acredito que não vai ser no céu branco também. Acredito. Certamente não, professor. A gente poderia estar conversando por muito mais horas, professor, mas o nosso tempo é escasso. Eu gostaria, assim, já de deixar aqui o meu apoio, o apoio do Minas Negras Gerais a essa tua causa, ao teu, a sua escola, tá? Estamos aqui abertos a parcerias e já deixar aqui o meu agradecimento fraterno pela sua participação. Espero contar com sua presença por várias outras vezes aqui em debates panafricanistas, debates com outros pensadores brasileiros também, e quiçá de outras partes da África, como Moçambique, Cabo Verde. E gostaria que o senhor fizesse as suas últimas considerações, por favor. E uma mensagem a pretos e pretas Brasil afora e África afora. Primeiro eu quero dizer Matondo, Ngasakidila, Tussapuila, Ndapandula. Isso quer dizer obrigado nas várias línguas que se falam aqui nesse território africano de Angola. Muito obrigado mesmo ao irmão Lazul por permitir que eu chegasse até o seu espaço, por dar voz à minha voz, por dar brilho ao meu trabalho, porque sei que a partir daqui meu trabalho será mais conhecido. Quero pedir aos nossos ancestrais para que vos deem vida plena, estabilidade, poder, força, energia, riqueza material, dinheiro, que é muito importante para a nossa comunidade, porque às vezes o que não nos faz ir para frente é a falta desse recurso, o recurso material que a gente, porque às vezes nós não nos organizamos enquanto grupo. Porque hoje, se nós estamos aqui a falar, é porque o Minas Negras Gerais tem essa capacidade financeira e econômica de se organizar para poder permitir ter tecnologia, não é? E o preto tem que deixar de ter essa educação corruptiva de que os pobres não vão para o reino dos céus, não é? Não tem nenhum sistema de religiosidade africana que ele faz apanágio à pobreza material, não é? Podem nos ensinar a humildade, mas os nossos orixá, os nossos inquisi, os nossos netos, o nosso vodum aparecem sempre ostentando riqueza, mas para um bem espiritual maior. Então eu espero que essa riqueza material more aí no Minas Negras Gerais, que o irmão tenha todas as possibilidades de continuar fazendo o trabalho que está a fazer, que esse trabalho repercuta para daqui a 1000 anos. Aos pretos de Angola, do Congo, do mundo inteiro, eu vou pedir para que nós olhemos para a confusão que está hoje no Congo Democrático. Há muita gente morrendo no Congo Democrático, infelizmente, por falta de visão dos líderes africanos. É importante que esse complexo de traição seja terminado. O presidente Kagame não está a cumprir um bom papel para com a África. Ele não precisa de fazer o que está fazendo com a África. É importante que ele tome consciência, não é? Porque a nossa ancestralidade nunca resolveu os problemas assim. Mas é importante que nós nos organizemos, façamos cada um no seu país, se organizemos em fazer passeatas a favor do povo congolês e também a favor do povo do Sudão. O povo do Sudão está sofrendo muito. É importante que nos organizemos para que o racismo diminua
no mais alto nível, ali no Brasil, ainda muitos pretos nossos morrem. É importante que nos unamos. Mas também uma palavra aos nossos filhos, não é? Aos filhos do nosso espírito que estão lá na Europa. A guerra da Ucrânia e a guerra da Rússia pode trazer coisas não muito boas para nós. Ao meu colega, eu lhe chamo colega desde o ano 2018, porque eu lhe enviei uma carta e criei um documentário especialmente para ele, mas também para todos nós, ao meu colega Macron, porque eu também sou presidente, pelo menos sou presidente da ANTIO, não é? E ele é presidente da França. Tem que ter muito cuidado o presidente Macron com o seu discurso. O discurso que fez de guerra aberta à Rússia não é bom. A Europa e a França não estão em condições de combater a Rússia. E um discurso tão perigoso como ele tomou naquele dia pode levar o mundo numa catástrofe nuclear. Ninguém quer que se destrua o mundo. A França precisa pedir desculpa aos 60 anos de imposto colonial que fez aqui em África. Por isso é que está a perder todos os territórios de África. E é por justa causa. Ao irmão Traoré e aos outros irmãos que estão lá no norte de África, continuem fazendo a vossa transformação de África, mas sempre com muita cautela, sempre com ligação à nossa ancestralidade, sempre com paciência e sempre com amor. Com amor. Então, é isso, são essas mensagens que eu queria transmitir. Muita força. Anki Jedwas, Anki Jaseneb, que quer dizer vida, estabilidade e poder, e vida, saúde e prosperidade. Otep. Axé. Axé. Conversei hoje com o antropólogo angolano Felipe Vidal, que é prova de um mundo negro que dá muito certo. Força pra gente. Força. Ubuntu. Umoja. E aí, gostou do vídeo e quer colaborar com o canal? Envie agora um Pix com qualquer contribuição para minasnegrasgeraispix@gmail.com. Ajude o canal